E aí, pessoal, estamos de volta agora falando sobre a atenção imediata no ninho sano, naquela criança que tudo vai correr normal. Então vamos conhecer aquilo que é normal, porque em seguida a gente vai estar sempre falando de coisas que são anormais. Beleza, pessoal? Bom, então vamos lá. Atenção imediata. Esse recém-nascido, a temperatura ideal para ele é de 26 a 28 graus, a temperatura ambiente. Essa criança sem nenhuma comorbidade já deve começar a receber leite, a lactância, a partir de 1 hora. O cordão umbilical ele deve ser cortado só quando ele deixe de latir. Isso ocorre mais ou menos de 1 a 3 minutos. Deve ser feita a ligadura na pele, 2 centímetros da pele. E esse umbigo deve cair por volta aí dos 7 a 10 dias. Sobre o pinçamento imediato, o que tem de indicação para pinçar esse cordão umbilical de imediato? Situações que essa criança está em risco ou situações que essa criança pode piorar nas próximas horas. Então, o sofrimento fetal intraparto, esse recém-nascido que nasce flácido ou hipotônico ou com sem esforço respiratório, ou seja, esse menino já tem um problema já. O sofrimento fetal ele pode apresentar problemas. O recém-nascido deprimido, aquele recém-nascido em que a mãe é RH negativa, com prova de Cumbis indireta positiva, então, ou seja, é uma mãe que ele não tem o sistema RH na sua membrana e já existe anti-D, que são os anticorpos contra essas hemácias. Então, se essa mãe já está nessa situação, ou seja, é uma mãe sensibilizada, existe risco de passar esses anticorpos para esse recém-nascido e trazer problema aí se esse recém-nascido não tiver, se for RH positivo, que ele vai atacar esse RH desse menino. Bom, recém-nascidos de filhos de mãe HIV positivo também. Bom, o teste de Apgar é eternamente importante a gente conhecer ele, eu acredito, para os pediatras. Isso aqui se torna cada vez mais comum e mais fácil de decorar. Mas para nós, no mínimo, nós precisamos saber quais são os parâmetros: frequência cardíaca, esforço respiratório, o tono muscular, a resposta reflexa dessa criança, ou seja, a irritabilidade reflexa, e a cor. Se essa criança está cianótica, se está com o corpo rosado ou está totalmente rosado. Se somente as extremidades, que é a acrocianose. Então, coisas nesse sentido, o máximo que a gente conseguir decorar desse Apgar é muito importante, que tem situações que você tem que tomar decisões com base no Apgar, outras não. Porém, isso aqui é sempre possa perguntar, assim como foi para a gente, em provas anteriores, perguntar aí em que Apgar se encontra aquele recém-nascido. Para calcular a idade gestacional, tem a fecha da última menstruação, a ecografia do primeiro trimestre, ideal até o 10º dia, para ser mais fidedigno, 11º dia. Tem a idade gestacional assim que essa criança nasce, crianças acima de 32 semanas, o Capurro, e para menores de 32 semanas, o Ballard. Então são as duas técnicas que vai calcular a idade gestacional depois que essa criança já nasceu. Bom, administrar a vitamina K, um intramuscular, 1 miligrama no muslo esquerdo, na cara média anterolateral. Lembre sempre que é no muslo esquerdo. E se esse recém-nascido tem menos de 1.500, 1,5 kg, ele baixa o peso aí, ele tem que receber 0,5 miligramas de proteína. No caso do paciente, também vai receber, assim que nasce, a vacina para hepatite B, depois vai fazer parte da pentavalente, 0,5 miligrama no muslo direito. Então, a vitamina K esquerdo e a hepatite direito. Beleza? Aqueles recém-nascidos com menos de 2.000 gramas ou 2 quilos, é interessante esperar que ele complete esse peso aí. Não é uma contraindicação absoluta, assim como a vacina da tuberculose.
A questão da aspiração sistemática de secreções, hoje em dia não se indica mais essa aspiração sistemática. Se esse menino nasce vigoroso, ativo, reativo, não tem necessidade. Vai aspirar a boca, fossas nasais, se esse neonato não inicia a respiração ou se essa respiração, né, é dificultosa. Sobre a desinfecção ocular, para diminuir riscos de, né, conjuntivite, no Paraguai utiliza com mais frequência, é o que se utilizava, né? Isso, às vezes tem alguns viés aí, alguns hospitais que fazem diferente, mas de escolha seria a tobramicina. E é administrado uma única vez ao nascer, tobramicina, desinfecção ocular. Bom, algumas características, né, sobre os períodos de transição. Na primeira hora de vida, que é o período de reatividade, é a hora que o menino, essa criança, né, esse recém-nascido, sofre um choque de mudança em todos os sentidos. A frequência dele vai lá em cima, mais de 180. Frequência respiratória, de certo modo, irregular, de 60 a 80. Então essa criança na primeira hora ela passa um susto danado aí. Depois de chorar muito e dar muito trabalho, o que ela vai fazer? Ela vai dormir. Da segunda entre 2 e 4 horas, aqui coloca um 6 para dificultar a nossa vida, né? Ele vai diminuir essa frequência cardíaca, vai diminuir a frequência respiratória, e esse aqui é um segundo período, mas não é considerado como um período de alteração. Tipo, o segundo período de reatividade é depois de 4 horas ou 6 horas. Ou seja, você tem esse primeiro momento, que é a primeira hora, que é o período de reatividade. Aqui não é considerado como período de reatividade, até porque ele tende a dormir, né? E depois, nesse momento aqui, a partir de 4 a 6 horas, essa dose já foi muito, né? Os ruídos aéreos estão aumentados, é a hora que ele vai dar a cagadinha, ficou 9 meses cagando e comendo aquilo, então agora é a hora que ele está mais de boa, né? A frequência cardíaca dele vai sofrer algumas variações aí. Porém, que esse período de transição pode sofrer todas as alterações se essa mãe recebeu sedação ou se esse recém-nascido está doente. É lógico que esses períodos vão sofrer alterações, por isso é importante eu saber aquilo que é normal ou anormal, ok? O teste de Capurro, lembre-se disso, várias pessoas na época da nossa prova esqueciam qual que era o valor, então a constância aí é 204, eu vou avaliar a forma da orelha, o tamanho da glândula mamária, a formação do pezão, a textura da pele, e os pliegues plantares aí. Esse menino, quanto mais tempo ele ficar dentro da barriga da mãe, mais ele vai evoluindo. Então, por exemplo, a textura da pele chega um momento que ela já fica grossa, né? Gretas profundas. Se for ele vai ficando muito tempo, por exemplo, palpável, maior de 10 milímetros, o tamanho da glândula mamária. Quanto mais ele tiver com características próximas daquilo que é um menino bem formadinho e algumas características aumenta. Apesar que isso aqui, se ela for cobrar, é lógico que é impossível decorar isso aqui. Até mesmo os pediatras fazem um capurro por alta. Mas, para nós, se ela cobrar, ela vai dar esses dados aqui. Um caso clínico, você vai avaliando, somando os pontos. Ele está com um pabilhão encurvado em todo o bordo superior. Você pega 16. O tamanho da glândula tá palpável, menor de 5 milímetros. Aí vai somando, pega outro, soma esses valores e soma 204 e divide por 7, que é a questão do resultado em semanas. Sobre dados pré-término, né? O prematuro tardio é aquele próximo de término, é o de 34,6 semanas a 36,6. Por exemplo, igual aqui, se aqui é 34, aqui é 36 semanas, ponto 6. Então todos aqui na frente, você tem que imaginar que tem ponto 6. Ponto 6, ou seja, 36 semanas e 6 dias. Por isso que a gente fala 36 semanas completas. Então 36 semanas e 6 dias. O prematuro extremo de 26 a 29 semanas e o prematuro muito extremo é de 22 a 25 semanas. Lembrando que abaixo de 22, a gente já é incompatível com a vida
e já está dentro da classificação de aborto. De término, de 37 a 41,6, beleza? E o pós-término, a partir de 42 semanas de gestação. Bom, dependendo ao peso de nascer, você tem baixo peso, muito baixo peso e extremo baixo peso. Fica para vocês decorarem aí. Bom, sobre os exames do sistema nervoso, né, tem todos os reflexos aqui. Importante destacar que a reflexão, o reflexo de sucção, ele está débil ainda às 28 semanas. E eu vou ter esse reflexo de sucção bom mesmo, sincrônico, forte, a partir das 34 semanas de gestação. Então, se esse menino nasce com 32 semanas, a sucção dele ainda está um pouco comprometida, mas já está bem. Né? Aqui deixa claro que é a partir da 28ª semana que esse menino vai ter dificuldade de sucção. E o manejo da marcha primária, beleza, bora para frente. Bom, sobre o Moro, ele está presente desde 34 semanas de gestação. E aqui existe umas classificações, ele pode estar ausente, ele pode estar incompleto, ou ele pode estar exaltado. Isso aí está relacionado, né, com as possíveis causas. Aquele recém-nascido deprimido por medicamentos, ou por hipóxia ou infecção, ele está ausente. Um paciente, né, com algumas situações como a elongação do plexo braquial, uma fratura de clavícula, algo que vai comprometer ele fazer a abdução, é um Moro incompleto, e o exaltado seria devido, né, por exemplo, uma encefalopatia bilirrubínica, né, no caso o kernícteros, excesso de bilirrubina, principalmente indireta. Uma coisa importante para vocês saberem aí, ó, como a questão da bilirrubina direta ou indireta. Toda vez que é bilirrubina indireta, gente, o problema tá quase que extrahepático. Quando eu vi uma criança que tem icterícia, tá amarelinha, e a bilirrubina direta é que é prevalente, o problema é intrahepático. É uma mãe que já passou hepatite para essa criança, é um problema intrahepático. Quando é pré, né, quando é bilirrubina indireta, é mais por causas pré-hepáticas, tá bom? Ou pós-hepáticas, como por exemplo uma hemólise. Bom, sobre os nervos periféricos, a parálise de Erb-Duchenne, que é importante para poder diferenciar, né, da parálise de Kumplick, é que nesse caso a mãozinha dessa criança, a função de pressão dela está preservada, né? Ela tem a região de qual lesão que foi, né, o Duchenne teve lesão da C5 e da C7, enquanto a de Kumplick C7, C8 e D1, por isso que tem diferença. E aqui, né, na parálise de Duchenne, essa criança tem esse comportamento aqui, né, esse bracinho ele está estendido, dá para ver, né, com essa posição supina. Isso é a parálise de Duchenne devido a uma lesão nesses pares C5 e C6. Já o Kumplick, a mãozinha dele está flácida, tá? C7, C8 e D1. E a outra coisa que caiu na prova para nós foi a questão, voltando aqui na Duchenne, é que a causa, como causa, né, esse transtorno pode estar associado à parálise diafragmática. Então aqui está relacionado à parálise diafragmática, né, devido à inervação, pode ter comprometimento do diafragma, é a de Duchenne. Aquele que o menininho tem problema de diafragma é a Duchenne. A de Kumplick, né, a mão está flácida e ele compromete as fibras simpáticas, né, da raiz D1. Ele pode ter pitose, miose ipsilateral. Então esse é aquele da mãozinha flácida. Bom, pessoal, existem alguns testes que é feito, né, as displasias do desenvolvimento do quadril. Então, a criança pode desenvolver displasia no quadril e aquela articulação dela ter dois comportamentos. Ou ela luxa fácil, ou ele nasce luxado e você vai voltar ele para o lugar. Então aquela criança que você vai fazer o teste de displasia, tem o teste, se vocês quiserem tem que assistir um vídeo. Faz o teste de displasia e luxou, estava encaixadinho o fêmur na cabeça do fêmur, né? Na fossa acetabular. A do fêmur é acetabular? Qual que é a do húmero, então? A cavidade glenoide. Tá bom. Então, gente, é o seguinte. Aquela que faz um clique é aquele que é a manobra de Barlow. Como que eu fiz para decorar? Barlow, eu lembro de bar. Bar é onde? Vamos sair pro bar?
ou nessa época de pandemia ainda, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas estamos aí vivendo a pandemia. Mas bar de Barlow, então é sair, vamos para o bar. Então é aquele que o teste consiste em fazer uma luxação e tem um clique dele soltando. E o ortolane, que é orto de colchão, é hora de dormir, então como se fosse para o colchão. É um jeito de pensar, né? Aquele momento que a cabeça do fêmur vai penetrar na cavidade acetabular. Bom, alguns critérios clínicos de normalidade. A idade gestacional ideal é de 37,6 semanas a 41,6 semanas. Essa criança nascer de 2,5 kg a 3,8 kg, em torno de 48 a 52 centímetros, um perímetro cefálico de 35 centímetros, 2 para mais ou 2 para menos, né? Uma frequência cardíaca de 100 a 160, uma frequência respiratória de 40 a 60 e uma temperatura aí até 37,5 é normal. Bom, algumas recomendações sobre né, os controles clínicos pós-alta. Primeiro controle com 48 a 72 horas, o segundo controle em torno aí da segunda semana, 10 a 15 dias. E no caso, nesse exame, se percebeu que essa criança não recuperou o peso entre 7 e 10 dias de vida, deve ter um controle mais preciso a cada 5 a 7 dias para avaliar por que essa criança não recuperou este peso. O terceiro controle a 1 mês de vida e controles posteriores vai ser uma vez por mês até o primeiro ano de vida. Bom, sobre a questão de alta, no material tem vários. Eu coloquei o seguinte, que eu achei super importante, além de vários outros, é que essa criança ela tem que ter uma idade gestacional maior ou igual a 35 semanas completas, 35,6. Então, antes disso, essa criança não tem como receber alta. Ela pode estar bem, mas ela ainda vai ter que estar sendo acompanhada. Então, 35,6 semanas. Sobre o leite materno, durante os 6 primeiros meses, lactância, né, somente pelo peito, vários fatores aí, vai ter um dos materiais aí que a gente vai falar de algumas características aí do leite. E a alimentação dela, né, a partir de 2 anos, com agregar algumas coisas no alimento aí. Beleza? Então foi isso, básico, só para saber o que é normal, para depois a gente falar o que não é normal. Tchau, tchau.